Novidade no Totalks. Para você que está assistindo esse episódio, saiba que também pode assistir em todas as plataformas do Poa Streaming, que tem um estúdio aqui no Shopping Total. Bom episódio para você! Olá, bem-vindos ao Totalks de hoje, com o patrocínio do Shopping Total e agora um grande apoiador que é a Cor Corretora de Seguros. Muito importante, entre no Instagram da Cor para vocês verem como é importante ter um seguro e como é barato, tá bem? Bom, nós vamos conversar hoje na verdade eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui, né? Porque eu vou vou entrevistar, sei lá, um jornalista. Gente, olha, eu sou meio louca, né, Fabiano Brasil, querido aqui. Que legal. Um baita jornalista, premiado e que lançou, inclusive, foi pioneiro, acredito eu, com os streamings, né? Verdade. Principalmente tendo um streaming num shopping center, como tu tens aqui no Shopping Total. Verdade, Silvia. Em primeiro lugar, um prazer estar contigo aqui, né? Uma querida amiga. Eu sempre que posso, publicamente ou não, eu te agradeço pelo carinho, pela confiança, né, no nosso trabalho. E, na verdade, eu gosto de fazer isso que você está fazendo, né? Que é questionar, perguntar, enfim. Mas não vai Mas não vou, né? isso Não agora, posso. não Hoje eu não pode. posso. Eu vou te encher de perguntas, vou te ralar. Mas eu Boa, gosto de participar, de responder, de estar junto. E parabéns pelo sucesso do Totalks, né? Inclusive, depois nós vamos conversar para veicular o Totalks no Apo Streaming TV, né? Ah, boa, dá Já pra fazer? Óbvio, claro. Então tá Não feito. tem nada que você não possa fazer. Ah, meu Deus. Você é carta branca. Mas bati na mesa, não era para bater, fui Viu? Tu orientado. sabe, eu tu é experiente. Mas, Silvia, é um prazer muito grande estar aqui, né? Eu gosto muito de falar sobre aquilo que a gente já conseguiu construir e sempre sublinhar que nada que foi construído foi sozinho, né? Sempre foi com ajuda, com parceiros, amigos, com uma equipe que tem muito boa aqui na Poa Streaming TV. São já quase indo para o seu 5º ano. E como você bem disse, nós criamos, né, a Poa Streaming TV. Você acompanhou todo esse processo ainda durante a pandemia. Eu me lembro que quando nós primeiro tínhamos um estúdio do programa que nós tínhamos na TV fechada, né, o Conversa de Bar, e vendo ali o estúdio fechado, onde antes era a Jovem Pan, onde começa a minha história com o Shopping Total de uma forma mais efetiva, onde era a Jovem Pan fechado e tal, e eu conversei com você sobre isso. Eu, Silvia, vamos criar alguma coisa aqui, uma rua da comunicação, sei lá, vamos criar algo. E você embarcou, né, nessa minha loucura. Tivemos 3 ou 4 adiamentos em função do fecha tudo, do abre tudo, mas a ideia inicial, e o legal é que o Poa Streaming TV ele foi criado de uma forma com uma concepção e nós fomos nos adaptando, fazendo testes e vendo de que forma ele ia realmente se solidificar. Eu me lembro que a minha ideia inicial era pulverizar a comunicação, mas não criar um podcast que obviamente tem a sua audiência, muitos bons podcasts. Entretanto, em determinado momento era muito podcast. Então eu queria criar algo diferente, mas que fosse perene dentro daquilo que se imaginava em termos de mídia, de comunicação, que naquele momento da pandemia era o que nós mais tínhamos, né? Eram podcasts em casa para que as pessoas pudessem se comunicar uma com as outras e até entretê-las, uma vez que nós não tínhamos, né, a questão da rua, dos eventos sociais, que nós que adoramos, né, Silvia? Sentimos muita falta. Então nós vamos criar uma emissora online e que ela pudesse estar ao mesmo tempo em todas as redes sociais. Então o Poa Streaming TV começa no YouTube, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e outras 2 plataformas que eu até nem me lembro o nome. Spotify? No Spotify não, mas era uma outra que eu não tô lembrado. Só que o que acontecia? Acabávamos que nós pulverizávamos muito a audiência e não havia uma fixação em uma rede com um grande número. E talvez isso tenha sido um aprendizado e um erro também, pulverizar demais, porque não era uma divulgação que centralizava por um canal só de comunicação, e sim para vários. O Instagram, por exemplo, ele dava uma resposta muito alta. Entretanto, quando ia para o feed do Instagram, um programa, por exemplo, que foi transmitido, ele ia a 0. Então, todo o ao vivo que tinha lá, um número expressivo, se perdia. Então nós adaptamos para uma emissora, evidentemente streaming, com a veiculação no YouTube dos programas inéditos, mas com a emissora 24 horas em algo que agora parece ser algo mais já atual, que era a questão do streaming em termos de aplicativos para televisões,
smarts e também para celulares. Então nós criamos, né, depois de um processo longo e caro, nós criamos o aplicativo da Apoio Streaming TV. Então hoje você acessa qualquer TV do mundo, baixa a Apoio Streaming TV e assiste em qualquer lugar do mundo a programação 24 horas, como qualquer outra emissora de televisão convencional, mas no streaming. De graça, vai lá, baixa no celular, no iPhone, no Android, na Samsung, na LG, Roku, No que Apple, for. qualquer TV do mundo. Você baixa o aplicativo e assiste a programação 24 horas. E eu fiquei muito contente, inclusive, agora nos últimos dias, nós alcançamos picos de 88 mil pessoas ao mesmo tempo nos assistindo no mundo inteiro. E é um número extremamente expressivo em termos de TV e streaming. Então estamos lá com programação 24 horas por dia, temos, né, um destaque nacional todos os dias conosco, que é o Boris Casoy, com exclusividade para o Rio Grande do Sul. Ele tem o programa que é veiculado no YouTube dele, mas tem a exclusividade no Rio Grande do Sul de ser transmitido pela Apoio Streaming TV. A Cris Dias, que também foi um sucesso na Rede Globo, na Bandeirantes, hoje também atua em algumas TVs fechadas, como a Paramount, e está conosco diariamente com um programa que é feito totalmente externo, uma gaúcha atuando aqui em Porto Alegre, que ganhou o mundo, mas que está conosco. E além de toda a nossa programação local, que é toda temática, desde o jornalismo com RS Meio-Dia, que é o nosso programa diário de jornalismo, de informações, de notícias, programas de entrevistas vários, programas de saúde, programas voltados para o lado materno. O legal é isso, né, que tem uma grande variedade de temas e são sempre pessoas diferentes fazendo, né, Exato. não é sempre o Fabiano Brasil. Não, o Fabiano Brasil tem um programa semanal só na emissora. Parece que tu tá em todos, né? Mas teve um período que eu tinha um programa diário, logo no início da Apoio Streaming TV, mas hoje, até por questão de tempo, eu tenho outros compromissos no Grupo Tu tá na Bandeirantes Band também, agora né? também, né? Isso. Agora não, já tem o quê? Tem 3 anos agora. Já 3 Botando 3 anos na Bandeirantes. Eu tinha já atuado durante 2 anos, voltei, né, para a Rádio Guaíba, foram anos também na Rádio Guaíba, e retornei no final de 23 para a Bandeirantes, onde estamos lá diariamente com Manhã Bandeirantes, eu e a Camila Diesel hoje, e à noite com os 60 Minutos, às 8 da noite, segunda a sexta, na Bandeirantes. Então eu tenho os compromissos na Bandeirantes, tem outros projetos que o nosso grupo acabou crescendo, graças a Deus, nesses últimos 6 anos. A gente criou o grupo Fabiano Brasil, uma vez que tem várias empresas diferentes que a gente trabalha. Sim, fiquei sabendo ontem, inclusive, né, há poucos dias, na verdade, que o Fabiano Brasil vai ser mais do que um streaming, vai ser agora também moda, relógio. Esse é o outro lado, é verdade. É a criação da F Brasil Licenciamentos. Junto com a Via Condote, por exemplo, nós estaremos lançando agora em outubro uma coleção de moda masculina, né, de roupas masculinas, aquilo que eu visto, e eu gosto muito das roupas e camisetas e camisas zero ferro, até pela agilidade que a gente precisa no dia a dia. Então, a Via Condote lá com o Carlinhos Klein, que é um irmão que a vida me deu há muitos anos, nós teremos uma coleção de roupas masculinas. E também, provavelmente entre outubro e novembro também, a coleção de óculos com o Instituto Óptico. Estamos lançando uma linha de óculos, já que eu uso muito, né? Toda ela é italiana e vai ser lançada agora em outubro, novembro, que é a F Brasil Licenciamentos. Que chique, caminha... Fabiano. É legal, né? Eu gosto dessa coisa de criar, de fazer o diferente, de sair do comum. E por um tempo, sabe, é bom você falar isso, assim, que a gente ouve muitos julgamentos de um ou de outro, mas é o jornalista que vende, é o jornalista empreendedor, é o jornalista... Eu, por um tempo, ainda olhava e me preocupava com o que diziam, ou enfim, o que imaginavam, mas graças a Deus, com a maturidade, a gente vai pegando um negócio que, olha, quer falar, fala, mas fala de mim, que é importante. Exatamente. Mas, graças a Deus, eu vejo muito mais palavras de apoio e força do que qualquer outra coisa. E tu é uma pessoa, como eu estava te comentando outro dia, que tu é um cara muito agregador, né, Fabiano? Então, tu Obrigado. pode ter essa versatilidade de profissões e de coisas que tu faz na tua vida. Até porque quando tu vai de cabeça, sem bater com a cabeça, obviamente, mas tu mergulha bem, tu faz bem as coisas, né? E por exemplo, a questão de jornalista. Tu contou para nós aqui que tu nasceu praticamente sendo jornalista, né? Já sabendo aos Desde 6 anos sempre. que tu queria ser jornalista. Foi bem assim mesmo, assim, eu nunca me vi fazendo outra coisa na vida, senão o jornalismo, o rádio, eu sou apaixonado por rádio. Escreve também, né? Também Tem livros também. 5 livros editados. 5 5 já? livros, Olha. O primeiro foi em 2000, Memórias, Crônicas, Poesias.
Depois teve um lapso grande até 17. Em 17 eu escrevi o Fábrica de Sonhos. Depois veio o Pensamentos Óbvios, mas que precisamos ouvir de outras pessoas. Uhum. Depois veio o quarto livro, que foi O Amor que Eu Nunca Sonhei, foi o meu primeiro romance. Que foi Olha, muito viu? legal, criado, assim, aquela coisa meio novela, assim, que foi muito doido também de escrever durante a pandemia. Não tinha muito tempo, tinha bastante tempo livre. Vou fazer um romance aqui. Eu tinha esse sonho de escrever um romance e ficou bem legal. Se modéstia à parte, ficou bacana. Esse só de forma digital por enquanto, eu tenho 10 assim que eu fiz para ter guardadinho para poder folhear. E o 25 histórias que eu não contei em 25 anos que eu escrevi para comemorar os 25 anos de carreira, que também foi muito bacana de ter Esse tu já colocado. lançou. Esse eu já lancei. E agora tem alguns que eu tenho no radar, né? Eu tenho alguns praticamente prontos, mas que eu não lancei, como um voltado para a questão das vendas, né? Que eu saiba como vender até a sua mãe, que é um livro bem Poxa vida, legal boa. e que conta uma história muito bacana, como começa isso tudo. Também tem o Casa da Esquina. O Casa da Esquina é um livro que eu comecei a escrevê-lo a questão de 1 ano e meio, mais ou menos. Todo ele voltado, é um romance com realidade, voltado para uma casa onde eu cresci, na Zona Sul, na esquina da Mário Tota com a Vitor Silva, no bairro Tristeza. Foi a casa que era dos meus avós, do meu avô e da minha avó. E ali era uma casa que tudo acontecia ali, né? Eu morava a 2 quadras, né? A 2 casas ali, tinha um condomínio próximo. E só que a casa da esquina foi um. Meus amigos da época todos, puxa, a casa da esquina era reuniões dançantes, eram churrascos, era festas de aniversário, festa de nada, vamos fazer uma festa. Então, aquela casa viveu muita coisa, ela tá muito no coração da gente, né, da nossa família. E eu, infelizmente, não consegui escrevê-lo antes da minha avó falecer. Minha avó faleceu há poucos dias, com 91 anos, não Que sofreu, graças a Deus, assim, mas ficou essa frustraçãozinha que eu queria que ela visse esse livro, mas infelizmente não deu. Mas eu contei a história toda para ela e muitas coisas que ela mesma viveu e fez. Então, o livro foi o feito Casa já da Esquina, com ela, né? sim, o livro, É, ela é uma das personagens então ela principais, ela e meu avô, né? já absorveu. Já. Um terceiro que também está sendo escrito há muitos anos, que é o Tal Pai, Tal Filho. Será? Que é uma história que eu e meu filho estamos contando, percepções de um pai e de um filho do mesmo assunto, onde a gente diverte sobre vários pontos, mas que no final tudo converge para o mesmo sentimento, pela mesma essência de carinho, de família, de fazer o bem sem olhar a quem e sempre buscar o melhor para a sociedade de uma forma geral, que é uma coisa que eu sempre trouxe comigo, né, na minha essência, que aprendi em casa, né? É. Pois é, isso é muito forte em ti, né, Fabiana, essa coisa, assim, da doação, dessa questão aliás, o teu segundo livro, que é O segundo é o Fábrica de Sonhos. o Fábrica dos Sonhos, ele Isso. tem um pouco a ver com isso, se eu não O Fábrica de Sonhos, falha a Silvia, memória. ele foi algo assim muito significativo, porque eu escrevi o Fábrica de Sonhos, também ele foi um livro que eu fui escrevendo aos poucos e demorou 17 anos para ser lançado, né? Depois Puxa. vinha um por ano, mas foi uma reunião de várias crônicas, pensamentos e coisas que eu vivi nesses anos todos. E eu fiz o Fábrica de Sonhos, lancei o Fábrica de Sonhos na Feira do Livro, que é o sonho de todo mundo que ama literatura. Então, pude já lançar 13 livros na Feira do Livro, uma emoção enorme estar ali, embora são 50 minutos, né, para cada sessão de autógrafos, mas você está no meio de grandes nomes, né, da literatura nacional ali. Mas eu lancei o livro e para estar na Feira do Livro, a gente tem que doar 10 livros que vão ser distribuídos pela Câmara do Livro para diversos lugares. Uhum. Enfim, eles foram entregues, até hoje a gente sabe onde estão alguns, mas enfim. E isso foi tipo setembro, outubro, né, a Feira do Livro, né? Sempre em outubro, É novembro, né? novembro ali. Isso. E foi no ano de 2020, não, Fábrica de Edições é de 2018. E eu vivia um momento tumultuado da minha vida, eu diria, no sentido de que era muita coisa, vendendo programa. Eu sempre fui vendedor, além de jornalista, ou seja, com programas de televisão e tal, e lutando, correndo, e alguns percalços que a vida nos apresenta, mas eu nunca fui desmorecer ou baixar a cabeça, nada, né? E teve um momento que eu, infelizmente, perdi a minha CNH, não foi por bebida alcoólica, mas foi por acúmulo de
de multas pelo uso do celular. E eu hoje sempre falo que não se pode usar o celular. Eu era coordenador de uma rádio, as coisas aconteciam, muita gente ligando, e eu não fui prudente. Usava o celular e as pessoas viam, os fiscais com razão me multaram, e eu perdi a carteira por acúmulo de pontos. Fiquei andando a pé, né? Andando Vale a de dica, ônibus e hein? tudo mais. Não use. Não use o celular. É comprovado a distração que ele causa para acidentes. No meu caso, graças a Deus, nunca tive acidentes. Mas, aliás, eu tive um pequeno acidente por distração no celular, mas isso é ainda mais lá atrás. Mas aí o que aconteceu? Eu vinha no momento, né, de luta, de buscar e vender e tentar vencer nessa vida, assim, que a gente não sabe que não é fácil. E até o engraçado é que eu andava de ônibus, e eu não vejo o menor problema nisso. É bom andar de ônibus Tava ali, já estava trabalhando no celular ao mesmo tempo. E aí era curioso que eu fiz uma campanha de bus door, e um dia entrei no meu próprio ônibus. Estava lá atrás, lá, Fabiano. no Brasil, e eu dentro do meu próprio ônibus. Mas teve um dia muito significativo, foi dezembro de 19, que eu peguei tipo 2 ônibus para chegar num cliente que marcou comigo, era 5 da tarde lá na Zona Sul, e na época eu morava próximo ao Ecoville, na Zona Norte. E cheguei para essa reunião, e a pessoa que marcou comigo, não sei se esqueceu, não anotou, tipo, meio que não valorizou o profissional que saiu de um lugar, que se dedicou o seu tempo para ir lá. E aquilo me deixou muito triste. Deixou muito triste. E eu me lembro que sentei numa cadeira, numa mesa, numa praça de alimentação do local lá da Zona Sul, onde estava essa loja desse cliente, e eu comecei a pensar, pô, tá valendo a pena essa luta toda, fazer isso, trabalhar com jornalismo, quem sabe eu não volto a trabalhar só com venda, já vendi tanta coisa, depois se quiser eu te conto, mas, vou voltar, vou trabalhar e não vou ficar apostando nisso tudo, embora eu já tinha um tempo de carreira, mas né, esse descompromisso, ou até falta de educação com outro profissional, isso me deixa extremamente revoltado. Mas eu fiquei mais triste do que revoltado aquele dia. E tocou meu telefone, era um amigo, dizendo: Fabiano, olha só, me ligaram agora aqui, que ele tinha sido patrocinador do meu livro, do Fábrica Edições. Uhum. Ele me ligou uma pessoa agora, perguntando se eu posso passar o teu telefone. Ela é minha cliente aqui e tal, eu não vejo problema, enfim, eu não sei o que ela quer falar contigo, mas eu sei que ela está com o teu livro e viu que eu era teu patrocinador e que queria conversar contigo. Eu: não, maravilha, pode passar meu telefone. E imediatamente ela ligou. E quem me ligou foi uma assistente social da Fase aqui em Porto Alegre. E ela: Fabiano, aqui não pode falar o nome dela por questões éticas, né, uma assistente social, enfim. Ah, eu sou assistente social da Fase e eu quero te contar uma história. O teu livro está aqui na biblioteca já há um tempo, e eu cuido da biblioteca, e nós verificamos que esse livro não para nunca Na na prateleira. prateleira. Ele é o livro mais lido da história aqui da Fase. Mais de 150 jovens já leram teu livro, já tiraram cópias do teu livro para que mais de um possa ler ao mesmo tempo. E os meninos vieram até mim, eu fui pesquisar quem era o Fabiano, né, e quando eu vi que era o Fabiano Brasil, que aí eu ouvia do rádio, fui ver quem era, cheguei até a ti, e os meninos querem te conhecer. E eu: não, perfeito. Isso foi início de dezembro de 19. E aí nós marcamos, lembro até o dia certinho, dia 9 de janeiro, para eu ir lá visitar os meninos da Fase, né, aqui na Zona Sul de Porto Alegre. E fui lá preparado para dar uma palestra sobre o Fábrica de Sonhos. Quando eu chego na sala, né, que tem lá mais de 100, na época não eram 100, mais de 100 tinham lidos, tinha uns 50 na sala. Eles fizeram uma espécie de arquivo confidencial do Faustão para mim, assim. Foi algo muito legal. Tinha fotos da minha família, coisas que eu gostava, violão. Aí entrou um menino com uma gaita igual que o meu pai tocava, fizeram uma música para mim. Eu choro até em comercial. Eu já tô quase chorando, imagina tudo. E me emociona lembrar também, porque daí eu cheguei e vi tudo aquilo, e os meninos, alguns cantando, outros conversando, viram: mas queremos tirar uma foto com o senhor. Eles chamam de senhor e tal. E o seu livro está salvando as nossas vidas. Meu Deus. E tu ouvir isso, né, no momento que tu já está naquela coisa, puxa, sensível, né, o que está acontecendo, né? E que o meu livro que eu escrevi lá, quietinho, em algum lugar, está fazendo diferença na vida de alguém. Quando eu vi aquilo, e os jovens
né, querendo saber detalhes, da história tal, e eles realmente tinham lido, porque o que que aconteceu exatamente tal dia, quando o senhor quis dizer tal coisa, porque o Fábrica de Sonhos tem muitas histórias que acontecem no dia a dia e que podem parecer histórias, mas são reais, aconteceram e que deram lições. E eles fizeram uma homenagem para mim, assim, ó, algo que eu costumo dizer foi um dos maiores troféus da minha vida, foi esse que não tá na prateleira, mas que tá no coração da gente. E fizeram uma carta para mim e tal. E depois eu volto periodicamente lá, não é uma coisa que eu divulgo todos os dias, e é uma coisa que eu guardo para mim como um troféu de saber que o meu livro tá podendo fazer diferença de alguma forma na vida deles. E é curioso que eu não tipo, os que estão lá, né, nas medidas deles, cumprindo essas medidas, a gente não sabe o que foi que eles fizeram, e eu também não tenho interesse em saber, mas tentar promover uma vida melhor para eles a partir que saírem dali. E alguns já foram, já saíram, me ligaram depois para que me ajuda em tal coisa, para um emprego, uma vaga, uma sugestão, uma conversa, um abraço, enfim. Então são cenas assim que o livro me levou, que eu carrego assim, puxa, vale a pena. É legítima fábrica de sonhos, né? A Realizáveis, né? Inclusive. E curioso assim, Silvia, a gente tá mais numa conversa, assim, eu me lembro de uma forma muito forte que eu questionei a eles, quais são os seus sonhos? Quais são os sonhos de vocês? E teve um menino que me olhou e falou, o meu sonho é colocar um sorriso no rosto da minha mãe, porque ele já havia errado muito na vida dele, mas eu falei, cara, tu é jovem, tu vai conseguir fazer isso, tu vai conseguir dar esse presente. E depois um outro jovem veio com um xerox do livro, né, na hora de ir embora e tal, que você vai ali, tira fotos com ele, conversam com eles, e ele falou, eu gostaria que o senhor colocasse uma dedicatória para mim nesse xerox, que é a Que fotocópia, amor. né, porque minha mãe precisa saber quem salvou minha vida. Puxa vida, Nossa, eu Fabiano. assim, eu me emociono direto Claro, porque é muito forte isso. claro. E depois disso eu tenho voltado periodicamente lá, me ligam, eu vou, dou uma palestra, vou para conversar, responder perguntas. E o que mais me impressiona é que eles apuraram a minha vida inteira, me lembraram coisas que nem eu lembrava É exatamente. transformador para ambos, É, né? Para ti é transformador exato, pelo presente que eles te deram. Na exato, verdade, eles deram um agradecimento, né? exato. Pela transformação que tu causou neles, Através de um e livro, né? através E eu da tua até falei, história, e eu da falei tua. isso para eles, sabe, Silvia, quando eles falam, que o senhor ajudou a salvar a minha vida, eu falo, vocês é que estão ajudando a salvar a minha, É, e me dando ainda mais é injeção de ânimo para mútuo. continuar trabalhando e podendo voltar lá. Inclusive, na última vez que eu fui, faz questão de um mês e meio, foi muito legal que eles tinham o sonho de conhecer o Paulo César Tinga. E na hora eu liguei pro Tinga em vídeo, o Tinga atendeu, conversou com os meninos e ficamos de voltar lá, eu e ele, nós vamos voltar para dar aquela palavra para os meninos de incentivo que vale a pena fazer o bem, que vale a pena trabalhar com esse pensamento. E a única coisa que eu pedi para eles foi exatamente isso. O dia que vocês saírem daqui, façam isso que eu estou fazendo. Venham aqui dar o depoimento de vocês. Eu quero que vocês tenham esse destaque aqui, que venham mostrar, puxa, eu fui e eu venci, eu saí numa condição igual a de vocês, e eu, inclusive, falo para eles, graças a Deus, eu não tenho nenhuma história triste para contar, como a gente vê muitos caça-likes fazendo aí, né? Vou contar uma história que eu passei fome. Eu nunca passei fome, eu sempre tive amor da minha família, mas talvez por ter essa condição, ah, e ao mesmo tempo que eu não passei fome, mas eu passei perrengue, devolvi compras do supermercado, eu tive carro sendo buscado Sim. porque eu não consegui pagar, Dificuldades eu tive muitas existiram, dificuldades. né? E E tem gente que existiram só, sempre, né? conta o lado bom da Pois história. é. Mas o caminho para chegar onde a gente busca, ele é longo, ele é árduo, tem muita coisa. E alguns falam, puxa, mas chegou aí porque tu nunca errou. Pelo contrário, eu erro todos os dias. E cada vez que eu erro, eu aprendo com os erros. E a gente tem uma dificuldade muito grande, a gente, sociedade, pessoas, né, Silvia, de lidar com as reações das pessoas, né? Eu gosto muito da programação neurolinguística e existe um pressuposto que eu cito em quase todas as entrevistas e bate-papos que eu tenho, porque ele é muito real, que a vida é 10% o que acontece e 90% a forma como reage ao que acontece. O que muda é a minha reação. Fabiano, enfim, bater no teu carro, tu vai reagir brigando, não vai resolver o problema. Então eu aprendi muito com isso. Essa frase é do Charles Swindoll, o nome dele, um dos percussores da PNL, e eu aprendi muito isso, que o que vai determinar o meu sucesso é como eu vou atuar a Como eu partir do erro. reajo, né? Errei, beleza, deu errado algo.
vai resolver o problema? Não vai, se eu trocar os pés pelas mãos, como se diz, ou reagir de uma forma violenta, ou gritar com alguém. Óbvio, já errei, já gritei, já fiz tudo isso, mas eu aprendi em cada dessas oportunidades. Então, a gente aprender a compreender o próximo, que cada um é do jeito dele. A minha verdade talvez não seja a mesma verdade da Silvia, e isso não quer dizer que eu não tenha que gostar dela por causa disso, ou julgá-la por causa disso. E eu acho que uma coisa que é super importante nisso tudo, Fabiano, também é a gente entender o quanto a gente mobiliza as outras pessoas, muitas vezes sem saber que a gente está mexendo com essas outras pessoas. Por isso que é importante essa questão que tu fala, assim, de como eu reajo diante de alguma coisa. Porque tudo aquilo que eu for fazer comigo vai também implicar em alguém, Com certeza. né? Isso. Sabe que eu estava conversando com o pessoal outro dia da Fundação Projeto Pescar, que tem aqui no Shopping Total, Aliás, muito né? legal no projeto Pescar. Muito legal. Tá de Assim. aniversário agora, dia desses, né? Não, agora faz 50 anos, agora o ano que vem. Eu vi alguma coisa numa pauta que chegou, né? Isso aí, é que teve uma série de eventos, né? Tá tendo uma série de eventos lá. Isso, teve um evento, exatamente. E tu sabe que a gente estava falando o seguinte, que muitas vezes tu transforma uma pessoa. E tu acha assim, puxa, só consegui mexer nessa. Não, mas o quanto essa pessoa vai transformar outras pessoas também. E o que uma educadora estava comentando, que se ela trabalha aquele aluno e ela consegue, né, porque trabalha com crianças jovens, que a gente sabe que vivem com uma vulnerabilidade social muito grande, né? Então, o que ela estava falando é o seguinte, que às vezes ela transforma um menino ou uma menina, mas ela acaba transformando também uma família inteira. E aí eu ainda comentei com ela, disse, tá, mas e esse menino, essa menina que tu transforma, não só a família, mas o quanto ele pode impactar outros também, que é o que aconteceu, na verdade, com o teu livro, né? A partir do exemplo, né? Quantas cópias foram feitas para poder realizar os seus sonhos eu acredito que o exemplo, ele arrasta, né? As palavras, elas são importantes, bonitas e tal, mas o que arrasta é o exemplo, de ver que deu certo, ver que, puxa, que legal você saber que influenciou a vida de alguém, né? Eu me lembro que depois, no final de 22, eu recebi uma homenagem da Câmara de Vereadores de Porto Alegre como comendador da nossa cidade, o que me honrou demais, né? Muito bonito isso, né? O pessoal lembrou muito da novela, aquela que tinha o comendador, né? O do Alexandre Nero. Eu dava risada com isso. Mas o legal é que nesse dia os meninos da fase foram lá me fazer uma homenagem também. Eles conseguiram uma liberação, porque a medida que é imposta a eles envolve Polícia Civil, enfim, agentes, né? E eles foram liberados, foram com os agentes acompanhando, para fazer uma homenagem para mim lá na Câmara de Vereadores, né? Foi muito emocionante também quando eles entraram, assim, eu não sabia que eles iriam, e quando eu terminei lá de falar, entraram, né, de novo com a gaita igual que meu pai tocava. E foi extremamente emocionante. E aquela história, muitas vezes as pessoas perguntam, puxa, mas você é agregador? Eu tô tentando devolver aquilo que muitas vezes eu não tive. De portas que se fecharam, puxa, a hora que eu tiver condições, eu vou abrir portas, eu vou fazer novas conexões ao invés de fechá-las, né? O exemplo arrasta, mas às vezes quando a gente vive uma decepção de não encontrar aquilo que a gente esperava, a gente praticar e não devolver da mesma moeda, mas de abrir espaço, de abrir para que mais pessoas possam se conectarem, enfim, fazerem negócios e principalmente a partir de uma sociedade economicamente bem-sucedida, ajudar aqueles que infelizmente não tiveram a mesma sorte ou que não tiveram a mesma oportunidade, como eu digo. Tem muita gente talentosa que não tem oportunidade, seja qual for o setor, seja no marketing, seja no comercial, seja no jornalismo, na TV, rádio, enfim, falta oportunidade. Exato, e também conectar muito as pessoas, né? Tu faz independente se tá bem sucedido ou não tá bem sucedido, mas tu consegue, né? Foi o que eu te falei outro dia, que até me lembra muito o meu pai, né? Que legal. Que essa coisa agregadora é de mobilizar as pessoas, né? E esses dias me perguntaram se tinha algum segredo para isso. E eu disse que, eu não sei se é segredo, mas eu acredito que se eu tivesse que dar o porquê que essas coisas acontecem, graças a Deus ter poder circular em vários meios e unir as pessoas, sejam elas que estejam lá em cima ou lá embaixo ou no meio, né?
Não Não interessa. interessa. Eu acredito que todos nós agregamos em algum momento na vida de alguém, independentemente de onde você se encontra. Então eu digo que eu posso estar num ambiente extremamente, né, de grandes empresários, de muito bem-sucedidos, e aqueles que estão começando, mas que têm boas ideias, e juntar essas ideias, eu acredito que é a minha missão, né, de conectar essas pessoas para que elas possam fazer mais por nós todos. Eu sempre faço questão de citar, como falei no início, eu não cheguei hoje, e eu tenho certeza, eu vivo o melhor momento da minha vida hoje, e eu sei que a vida é feita de ciclos. Em cada um deles eu tive melhores momentos, né? Pois é, o que significa ser o melhor momento da tua vida? Eu acredito que é justamente ter condições de ajudar o próximo, e principalmente se respeitar, entender os meus limites e aquilo que eu posso ou que eu não posso fazer. A maturidade de saber falar não, que muita gente não fala, e isso talvez seja bom para quem está recebendo essa resposta, esse sim, mas para mim não. Então a gente tem que aprender a se respeitar. E hoje eu vivo um momento, graças a Deus, obviamente não, ainda quero muito mais, mas hoje eu vi um momento onde qualquer porta, qualquer telefone que eu ligue vai me atender, vai abrir a porta. Eu vou conseguir unir a Silvia Rachevski com alguém que ela talvez nem imaginasse, puxa, mas ela pode chegar e fazer uma conexão bacana e ter essas portas abertas e principalmente poder deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, que eu tô no caminho do bem, que é uma coisa que, na minha opinião, eu nunca saí do caminho do bem. Mas hoje, devido a muito trabalho, eu acredito que o reconhecimento na Bandeirantes, na mídia, né, de ter espaço no rádio, ter espaço na televisão, de ter uma emissora streaming que se consolidou, graças a Deus, né, e poder ter ali hoje 24 programas, colaboradores, envolvendo mais de 60 pessoas trabalhando entre colaboradores e parceiros de negócio. Pode ser um pouco para alguém, mas para mim é gratificante poder saber que as pessoas estão ali trabalhando, porque foi uma oportunidade que nós criamos, e poder estar principalmente ajudando o próximo com ações sociais, entidades sociais, outras que a gente faz até de forma anônima. E aí tem uma questão importante também, né, Silvia? Eu por muito tempo fazia as minhas ações sociais e não falava nada, não divulgava, não fazia coisa nenhuma, porque eu achava que a solidariedade velada, ela pode parecer um caça-like, né? E geralmente, infelizmente, é. A pessoa que está lá fazendo uma doação e está tirando a selfie para, ó, tô aqui, tô doando. Eu não fazia isso, nunca fiz isso. Só que depois eu comecei a perceber que a gente acaba constrangendo quem não faz nada. Pois é, isso quer dizer, porque é importante, agora na enchente aconteceu muito isso, né, é importante tu mostrar que tu tá fazendo alguma coisa, não para isso que tu fala, não Não para caça like, promover. mas justamente para provocar e não é nem intimidar o outro, porque ninguém é obrigado a Eu brinco com a palavra a ser constrangimento. Ah, o cara tá fazendo lá, não tô fazendo nada, eu tenho que ir junto. mas eu acho que é É, no sentido de tu estimular, de tu incentivar e de uma forma de tu dizer: "Vem junto que é bom", né. exato. Pô, na enchente a gente viu isso muito aqui, né, Fabiano, assim. Aliás, em 2018, quando eu voltei para o Shopping Total, num bate-papo, também não sei, a gente fala tanto aí, tu, né, É, né? e aí começa: "Vamos fazer esse projeto, vamos fazer isso". Mas da noite para o dia a gente montou a loja solidária, Loja lembra? Foi num solidária. bate-papo, Muito legal. e tu ainda disse assim: "Pô, que legal, eu fiz o li", e aí que tu me contou o livro, né, "Olha que coincidência, parará". É, E a gente montou essa loja solidária acreditando que doações se faz a cada segundo, a cada exato. momento, Toda tu tem que hora, né? esperar campanha do agasalho para doar um agasalho, tu não tem que É, esperar né, como é, de material escolar para poder doar material escolar, exato. isso tu pode fazer a cada momento, e o shopping te permite muito isso, né. Tem E a muita gente gente montou circulando. aquela loja, lembra? Que Linda é a aquela loja loja. solidária, que a ideia era entregar para as entidades, Exato. aí depois veio pandemia, continuamos Tive com a caixa solidária, e permanece até hoje, tu vê, verdade. e essa história Nasceu lá em 18, é verdade. nasceu lá em 18. E é legal isso que você traz, Silvia, porque numa das entidades que estava ali, né, o Via Vida, de pró-doações e Aliás, a gente tem uma série de ações com ela direta aqui. exato, com a Noemi, com toda a turma lá Querida. do Via Vida. Eu tenho uma passagem muito legal com eles que, num programa de rádio que eu apresentava na época na Rádio Guaíba, nós entrevistamos o pessoal do Via Vida e também estava a primeira-dama de Porto Alegre, a Valéria Leopoldina, em 19 isso. E nós falamos das dificuldades do Via Vida, né? Porque o Via Vida é uma
não dá para dizer que não é um hotel de passagem, mas é uma pousada, Pousada Solidariedade, que acolhe as pessoas que estão aguardando uma doação de órgãos e seus familiares. Muita gente vem de longe, Porto Alegre é uma referência em doação de órgãos, né? E falar, pô, a gente paga aluguel, tem isso, aquilo e tal. E eu provoquei a primeira-dama, Valéria Leopoldino. Eu, Valéria, quem sabe, pô, tem tantos prédios aí abandonados, né, da prefeitura, e a prefeitura, através do prefeito Sebastião Melo, vem trabalhando para dar um jeito nesses lugares. Quem sabe não nasce uma parceria para o Ver a Vida e tal. E ela, vamos conversar, vamos fazer, baita ideia e tal. E tá lá hoje, né, a Pousada Solidariedade. Show. E até eu fiquei muito feliz e grato, eu fui lá para conhecer. E tem a árvore da solidariedade e tá lá o meu nome, em meio a eles, né? E, Fabiano, foi o que começou a semente num programa de rádio. E aí depois a gente vem falar de missão, né? Isso para mim é uma coisa que é um combustível enorme. É saber que no rádio, na televisão, no livro, num artigo, hoje numa publicação no Instagram, você pode comover alguém, fazer com que alguém possa também ter uma vida melhor, ou mudar o dia da pessoa com uma frase. Porque cada vez que a gente viaja, e eu sempre tive muito, nem em viagens, mas aqui em Porto Alegre, que eu ia lá em cima na Rua da Praia, esquina com a Senhor dos Passos, eu olhava para baixo, na época que a Rua da Praia era aquele formigueiro de gente, hoje Sim. deu uma descentralizada. Eu olhava aquelas pessoas e eu sempre fui muito introspectivo, meu pai sempre foi assim, faleceu muito cedo, né, aos 47, mas o pai era poeta, né, então o pai tinha aquela coisa do Então tá aí o pensar, teu viés de eu acredito ser, escritor. é outro Tá pai. bom. Eu fiquei, É. quando tu falava, eu ficava pensando, mas da onde vem do jornalismo? O pai Vem do músico, o pai era músico e compositor. E o pai era muito assim, eu me lembro que nós uma vez descíamos ali aos Caio Pereira, lá em cima, e tinha aquele visual todo de Porto Alegre, e o meu pai falou assim, filho, estava feliz assim, voltando de uma festa, e ele, filho, tá vendo esse monte de luz aí e tal? Eu, pois é, pai, tô vendo essas luzes todas e tal. Pois é. Nós estamos rindo aqui felizes, mas quantos aqui não estão chorando por alguma coisa que não tá boa, né? Vamos rezar para que fazer uma oração rápida para que as coisas sejam diferentes, que eles voltem a sorrir para quem não está. Aquilo marcou muito. Eu tinha acho que 7, 8 anos isso. E então eu tenho essa coisa, né? E eu quando eu estou, né, faço esse exercício de ir lá na Rua da Praia com o Senhor dos Passos e olha aquele monte de gente caminhando um para o lado para o outro. Às vezes a gente pensa que nós, eu sou coitado, eu que não tenho sorte, eu que não sei o quê. Cada pessoa que está caminhando ali tem um objetivo aquele dia, ou tá triste, ou tá feliz, ou tá tentando resolver um problema para ele, para outra pessoa. Então é muito egoísmo nosso pensar que o centro do universo está voltado para a gente. Então, se nós não fizermos por nós, sem pensar o porquê que o outro venceu, o que o outro perdeu, a gente pode juntar-nos todos a ajudar todos a vencerem, né? E o vencer também é relativo. Porque para quem não enxerga, uma vitória é enxergar, para quem não caminha é dar um passo. E nós que temos todas essas condições de caminhar, de ver, de falar, a minha sogra, infelizmente deficiente visual, mas ela é uma inspiração todos os dias, ela está sempre rindo, está sempre feliz da vida, mesmo não enxergando. Enxerga de outro jeito, Ela outras formas de exato, ver. tem outros sentidos são mais Sente- apurados, né? que a gente não tem, Esse né, não tem. aliás. Ela é um exemplo dentro de casa que eu tenho, né? Porque é impressionante, assim, a vitalidade dela e mesmo sem enxergar, ela faz quase tudo, assim. E para ela sempre está tudo bem. Então, como é que eu que enxergo vou reclamar de alguma coisa? Então, eu acredito que tudo isso, né, que eu vivi nesses anos todos, hoje eu tenho 48 anos, eu aprendi muito a viver e de não reclamar, essa história do reclamar, quem clama, reclamar é que clama duas vezes, eu concordo plenamente. A gente tem que pensar positivo, tem um problema, vamos resolver. Tu até pode, a reclamação, vamos lá, ser como uma mola propulsora Como para incentivo. transformar, como incentivo, Exato. né? Não é uma coisa de É, aquela coisa, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, às vezes não tá tudo bem. é, Então é importante a gente perceber que as coisas não tão legais, justamente para poder exato. provocar a transformação da gente Aí é a mesmo, correção, né? né? É a É o correção. intuito da correção. É. Quando eu digo reclamar, é aquela história de a gente reclamar da nossa própria Sim, vida. ficar no vitimismo também, né? Só, ó sols, ó, não tinha aquele Não, e aquele te personagem digo, Silvia, daí. eu sou um exemplo disso. É o manda-chuva, Ó, ó vida ao ó céu. vida, outra, né? Não, e eu sou um exemplo de uma pessoa que eu passei um problema de saúde sério no ano passado, né? Eu tive um infarto. E depois que você fala, por que que eu infartei? A culpa é não sei de quem. Não, a culpa foi minha.
Eu estava trabalhando, não priorizei a minha própria vida, né? Sem pensar que se eu não estiver bem, nada acontece. E Importante. eu parei lá alguns dias no hospital e pensava, por que adiantou tudo isso, né? Corri que nem um louco e agora eu tô aqui, né? Não sei o que vai acontecer, graças a Deus deu tudo certo, hoje eu tô 100%, né? Mas também isso foi um problema, um erro, que me levou para uma condição de vida melhor hoje do que eu tenho, de saúde também, né? Entender que tem que te priorizar justamente até para poder estar fazendo o bem que tu gosta tanto de Exatamente. fazer, né, a gente gosta de fazer para os outros, ou seja, se tu não tá legal, tu não vai conseguir Você cutucar o ouviu, outro, né. e você ouviu também no Protagonistas RS, que é o nosso novo projeto, Pois é, outro programa de grande TV. projeto. Esse é a minha menina dos olhos hoje, né? Eu sempre falo que não é por acaso que quando a gente entra no avião, a comissária fala, primeiro coloque a máscara de oxigênio em você e depois na outra pessoa em caso de despressurização. E isso é a vida. Se nós não estivermos bem, como é que eu vou ajudar a outra pessoa? E seja ela uma pessoa desconhecida ou uma pessoa conhecida, eu tenho que estar bem. E aí eu me refiro, sem nenhuma hipocrisia, também à questão econômica. Claro. Aí eu gosto de buscar mais. E não é o buscar mais pela ambição de querer ter poder, de querer ter muito dinheiro. Obviamente para ter conforto, para realizar aquilo que eu quero realizar, mas também para poder ajudar o próximo, sem dúvida nenhuma, assim, e não só em questões daquilo que o dinheiro pode comprar, mas principalmente do que o dinheiro não compra, que são essas conexões que ficam para a vida, né, que são um sorriso que você dá, um abraço em alguém que nunca tinha ganhado um abraço. Isso eu vi também nesses lugares que eu acabei indo. Tem 5 entidades que eu ajudo periodicamente, e que eu faço questão de ir lá visitar, de ver, saber a realidade, qual é a necessidade que se tem. Nós tem um espaço aqui em Porto Alegre, que é um dos mais antigos, junto aí com o Pão dos Pobres, que é a ONG Pequena Casa, ali na Vila Maria da Estão Conceição. ajudando, né, Nós estamos ajudando, eu estive lá, conheci as dependências, eles vivem com exclusivamente doações. Tem algumas vagas do ensino infantil, que a prefeitura subsidia com alguns valores, mas 90% são doações. E são mais de 1.500 atendimentos por dia, entre café da manhã, lanche, almoço e jantar. É muita coisa. Então, quando eu vi essa realidade, vi lá que eles foram fazendo um puxadinho depois do outro e se criou um complexo para reunir embora seja a ONG a Pequena Casa da Criança, ela tem lá desde 0 anos a 90, 95 pessoas que entraram adolescentes na Pequena Casa e estão até hoje frequentando. Inclusive tem pessoas que fazem até, ajudam, né, ou seja, entraram e aí saem numa condição melhor e e vão lá para voltam ajudar, para fazer a sua parte a sua social. exatamente, as suas Eu gosto ações. muito disso e cada vez mais quero poder fazer, né? Da gente poder levar com a nossa ferramenta que a gente tem, com o nosso trabalho, poder ajudar mais pessoas. E realmente enche o coração da gente, né? Ontem nós fizemos, inclusive, o encontro do protagonista, você estava lá, e teve um momento que eu fiquei observando, puxa, olha quantas pessoas vieram em prol desse projeto, empresários extremamente bem-sucedidos, pessoas que estão profissionais liberais. Porque o Protagonista RS, esse teu novo projeto, essa tua menina dos olhos, né, tem a ver justamente com isso, né, Fabiano, assim, de além das conexões, mas também, fazer doações, né. Isso, o Protagonista RS ele nasce como um programa de TV, na Apoio Streaming TV, né, todos os domingos às 22 horas, e o projeto todo vem logo após a complexidade dele, que quando eu fiz o programa, as pessoas falaram, "Mano, que programa top, que nome legal", porque o objetivo, e ele nasce depois, né, do meu infarto lá, foi que eu estava lá pensando, puxa, se o pior tivesse acontecido, o que eu deixei? Vou virar um nome de rua, quem sabe daqui a um tempo. Tem um presente ali do Caco Silveira da Imóvel, tem uma placa com o meu nome, né? Avenida Fabiano Brasil, e a minha afilhada brincou, ô Dindo, onde é que vai ser a tua rua, ou a tua avenida? Eu, olha, espero não saber, espero tão cedo não ter essa rua. Mas eu comecei a pensar, puxa, por que a gente homenageia as pessoas só depois que elas morrem? Ou dá valor para elas, o que elas fizeram depois que elas morrem? O Protagonista RS tem como objetivo trazer as pessoas que fazem a diferença de alguma forma no seu setor e fazer esse reconhecimento, e também para que ela sirva de inspiração para outras pessoas. O programa na terceira edição, depois da terceira edição, veio o projeto.
Eu estava na praia lá, olhando o mar, onde eu acredito que eu encontro lá o meu pai para conversar, e eu também me encontro, eu gosto muito do mar. Eu comecei a pensar nisso, ficou batendo na minha cabeça, bom, protagonista é um baita projeto, um baita programa e tal. Deu, pai, então vamos criar algo em cima disso. Então eu criei o projeto Protagonista RS, que virou um grupo, né, de pessoas de Grande, diversos né? segmentos. Vamos lá, né? Já estamos em quase 160 pessoas. Certo. E ali tem empresários, autoridades, políticos de diversos setores, comunicadores, profissionais liberais que precisam estar nesse mesmo intuito de, obviamente, repetindo, sem nenhuma hipocrisia, né? Até eu brinco, ó, agora é negócio e agora é solidariedade. De promover novos negócios, de ajudarem-se entre si através do Banco de Cooperação, que é um projeto que a gente criou que inclui, que é um dos braços, né, do Protagonista RS, e fazer com que essas pessoas se interliguem, busquem os interesses daquilo que para elas são importantes e possam trocar essas experiências, produtos ou serviços. Ali de um percentual disso tudo se direciona para uma entidade carente. Aí nós temos ali hoje 5 cadastradas, cada uma delas em cada um jantar que a gente promove, é um jantar mensal, um percentual do que é arrecadado vai para essa entidade carente, então uma média aí de entre R$ 1.000 e R$ 2.500 que a gente consegue juntar por encontro. A gente limitou os encontros em no máximo 50 pessoas para que mais pessoas possam conversar. O lançamento foi fantástico. Em 30 de agosto, 4 graus em Porto Alegre, uma segunda-feira, mais de 200 pessoas foram nos prestigiar lá no Asiana, entre, de novo, políticos, autoridades, empresários, profissionais liberais, enfim. E tudo que é arrecadado de patrocínios do programa Protagonista RS, o percentual vai para a entidade carente e dos jantares também. E a ideia é que essas pessoas que estão inseridas nesse projeto, a todo ano elas serão homenageadas pelo destaque que elas são, através de uma espécie de um manuário, um livro, assim, que vai trazer ali, né, uma mini biografia de cada uma dessas pessoas que estão fazendo a diferença para o Estado através do Protagonistas RS, e também serem lembrados para sempre, como tanto no livro quanto num troféu que será entregue a cada 12 meses. Nós vamos fazer uma eleição interna, nós vamos escolher aquele protagonista que foi o destaque daquele ano, no caso agora de 25 será o primeiro, 25/26. Nós vamos escolher o primeiro, que vai ter um nome no troféu, gravado como Libertadores da América, assim como o campeonato, e depois de ano a ano esse troféu vai passando para outros com os nomes gravados. Eu espero que isso perpetue muito mais do que a minha própria vida, e acredito que tem tudo para seguir pelas pessoas que estão envolvidas. Eu quero que esse projeto ele se torne realmente eterno, para valorizar essas pessoas todas, porque, de novo, ninguém faz nada sozinho. Essas doações só estão lá saindo todo mês porque tem no mínimo 40, 50 pessoas que se reúnem e daquele jantar, dessas pessoas que têm condição de pagar para um jantar, destinar uma verba para as entidades carentes. Então, é um projeto que ele me deixou muito feliz mesmo. Tô É muito muito feliz. legal, e também aquela história que acho que foi a Camille até que comentou, né, tu pode fazer doações, às vezes tu não tem a grana em si, ou tu não tem, né, ou tu pode fazer doações com o teu próprio tempo, ou seja, tu Claro. pode ir numa entidade, ou tu pode oferecer alguma coisa, enfim, né, não Até eu vou te necessariamente. falar uma coisa, Silvia, que é outro sonho que eu tenho e que vai ser ligado dentro do Protagonistas assim que eu puder, que é o Banco do Tempo, que é um negócio muito legal. Eu vi um filme, ele é muito legal, é com o Justin Timberlake, que é o filme, daqui a pouco eu lembro o nome dele, tá? Mas é um filme Filme. que é num mundo fictício, não existe moeda, não existe real, dólar, euro, Uhum. existe tempo. E aí tem um cronômetro no braço, a pessoa nasce até os 25 anos, o cronômetro é zerado. Quando ele faz 25, ela te dá, se eu não me engano, é um ano de vida. Só que tudo que você compra, quer comprar um carro, custa Um tempo 8 horas, 12 horas, 10 dias, 15 dias. E o tempo da gente, e eu tenho isso é muito comigo, precioso, né, é o principal bem. é Os precioso. minutos que a gente está aqui já passaram, não vão voltar. A gente investiu nesse tempo aqui, porque eu acredito que estar contigo aqui vai chegar em alguma pessoa que pode talvez fazer a diferença para ela, o que a gente está dizendo. É que foi que nem aquela história, voltando pra tua história, né, de quando tu foi, tu levou sei lá quanto tempo para chegar naquele teu Exato. cliente e não foi atendido pelo cliente. É, Puxa vida, como é que a gente consegue provocar um desperdício do é. tempo
de um outro, né? Eu prezo muito isso, sabe? E não é, tem algumas pessoas que podem achar estranho, né? Mas às vezes as pessoas me chamam no WhatsApp e falam, que eu preciso me reunir contigo e tal. E não é por nada, pode me adiantar o que que é, porque daqui a pouco um WhatsApp resolve, Claro. né? E não é por questão, é que o meu tempo é valioso, o teu precioso. tempo é valioso, não é só o meu, o teu tempo. Pô, tu vai te deslocar, vai vir até aqui. Eu valorizo muito as pessoas que despendem tempo comigo, ou com o meu projeto, ou para estar comigo para qualquer, seja a situação, porque é o bem maior que a gente tem, né? Um dia a gente só vai querer mais um minuto. Exato, e essa história do tempo, né, voltando para a questão, né, da doação também é muito importante, muitas vezes tu não tem, mas tu tá com alguém, seja como tu foi lá na fase, ou o pessoal aqui na Fundação Projeto Pescar, ou nos asilos, enfim, isso é muito importante, e isso realmente tu dá para alguém Teu tempo. o teu tempo, a tua vontade, o teu sentimento, as tuas experiências, enfim, é uma É o banco do tempo que bela eu doação. quero colocar dentro do Protagonista RS, é uma espécie de bolsa de estudos. A Silvia, ela sabe muito de marketing. Então, ela vai dispor do tempo dela, vamos lá, 5 horas por mês para ensinar alguém sobre marketing. E o Fabiano sabe de como falar em público. Eu vou destinar 5 horas do meu tempo para te ensinar a falar em público e você vai me ensinar a falar marketing, por exemplo. O Carlinhos Klein vai falar como ter um negócio bem sucedido na moda masculina. Enfim, a Camille na advocacia, né, a Camille Girelli, enfim, dando um exemplo aqui, né? Então, a minha esposa é cirurgia bucomaxilofacial, dentista, ela pode doar 5 horas dela por semana para atender, né? E aí, em troca, ela ganha um outro aprendizado, um outro serviço, Claro, enfim. são as trocas, É muito legal isso também. E é um objetivo que tem que criar o banco do tempo também, que é muito importante. Boa. Muito Tamo legal. tamo junto, Tamo junto fala, nessa. tamo junto. Tamo junto. Aliás, mais um projeto, né, eu já vou anotando aqui, porque eu Bota aí o banco do tempo. banco do tempo. Sabe que outro dia a gente Retomar a loja solidária também. isso mesmo, até eu estava um dia com a equipe aqui, né, de a gente dar essa retomada na loja solidária, porque ela é muito importante. Ela é muito legal. E acredito que E ela não é minha, não é tua, não é do shopping, não é do Poa Streaming, ela é de quem quiser é nossa. usar, né, isso Não, e hoje eu importante. acredito, Silvia, que depois da enchente, da pandemia e enchente, tem muitas associações que precisam de muita coisa. Então, eu acredito que para quem não sabe, né, a loja solidária, ela tinha um calendário, né? Segunda tarde era tal entidade, terça outra, quarta outra, quinta outra, sexta outra. Porque nós também não temos, infelizmente, Ser uma lembra, a ideia começou assim com co-work. vamos fazer como é loja, como é um shopping, vamos fazer uma loja de departamentos, ou seja, tu vai ter lá o setor que é com banco de alimentos, tem um setor que recebe doações de alimentos, né, não perecíveis, aí tu tem um outro setor que recebe agasalho, o outro setor, a outra gôndola de cultura, de livros e materiais escolares, e assim vai como se fosse realmente uma loja de departamento. Exatamente. Só que não é uma loja de compra e venda, é uma loja de doação para destinar para quem realmente precisa. Eu acho muito Vamos legal. retomar, Fabiano, é tão legal essa ideia. Não, e tem vários parceiros para irem conosco. Não, eu acho muito legal, Silvia, eu vi em alguns lugares e vi também nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tinha se não me engano foi foi Orlando ou Miami, que tinha na rua, tinha tipo um armário com roupas, calçados, e as pessoas iam lá, só pega o que tava para ela e umas deixavam. Pô, é sensacional isso. Eu não sei se o Brasil tem maturidade suficiente para isso, mas é tão legal ver as pessoas que precisam pegando e as que não precisam estavam deixando. E a gente pode criar, inclusive, eu gosto muito daquelas geladeiras culturais que tem em algumas praças de Porto Alegre. Legal, O pessoal bota lá o livro, pega lá, depois devolve, bota outros. Eu acredito que a gente tem que promover mais isso, né, das pessoas, independentemente da classe social delas, terem esse espírito de fazer pelo próximo. O melhor é que alimenta a nossa alma, tudo isso, né? E a gente poder fazer isso, independentemente de qual seja a profissão, pode ter certeza que tem como. O Fabiano tá falando que o Fabiano tá no rádio e tem a ferramenta. É boa, obviamente que é, mas hoje a gente tem Instagram, tem outras profissões que também agregam, que trazem uma série de envolvimento com pessoas. Então, acredito que cada um da sua área, se unindo a um grande grupo ou individualmente fazendo, o importante é fazer.
vai conseguir. Eu sei que mudar o mundo a gente não vai, mas A começa gente muda. a gente fazendo a nossa parte. A gente muda, tu não pode mudar todo ele, porque o senão nosso- ele volta ao que É, né, mas, eu acho que sim, a gente tem que ser sempre provocativo, inquieto para as coisas, né, boas e poder transformar. Isso vale pra gente, vale pra família, né, porque às vezes, e às vezes a gente vê, tem pessoas que fazem uma doação, enorme para fora, mas quando tu olha para o seu núcleo, às vezes não se dedica, né, ou não tem. Então exato. não é uma Aí, falsa doação. aí é congruência, né? Então tudo isso é É, importante ser pensado. exato. Fabiano, bom, a gente falando de novos projetos, eu ia te perguntar isso, mas a gente já criou aqui alguns 3, né. Tá É verdade. contigo, é uma fábrica Que bom. realmente de Igualmente contigo, né, Silvia? projetos, de bater papo, Você me provoca fazer bastante acontecer. também, né? Você me provoca, quem sabe tal coisa aqui, a gente vai criando, né? É bom que a gente vai brigando no meio do caminho, né, É, quando não faz a se dá toda bem, né? Sei, Isso que é importante. como que não, né. Como não se dar bem com o Fabiano Brasil? É que. Não, e sabe que esses dias me perguntam, pô, te dá bem com todo mundo? Não, deve ter alguém que não gosta, mas eu não sei. Então tá Em tudo alguns certo. momentos, quer saber É, se tem alguém que não gosta, em é, alguns momentos eu não gosto de ti, é verdade. pronto, pra te deixar mais Que bom, fico feliz. feliz. E falou pra Brincadeira, mim. Não, mas né, é isso aí. um. Eu tenho um carinho muito grande por ti, eu sempre te agradeço, né, Silvia? Seja no ar, fora do ar, porque a gente precisa de pessoas que acreditem na gente, os nossos sonhos, porque, de novo, né, sozinho eu não faço nada. Se não tiver a Silvia para acreditar lá no Pô Streaming TV, nós não estaríamos ali hoje, né? Agora tem a Ampliados, né. ampliação, agora Sim. também. A gente tá. E ali também foi cada detalhe do Pô Streaming TV, ele vem de parcerias. Ele vem de parcerias, E principalmente. não é Silvia, né, é Total, na Shopping verdade, Total, claro. né, essa história Você é a da percussora disso tudo. doação e tal, Aliás, tem muito a ver com o viés do shopping em é, si, né, eu acho que é o nosso DNA, na e verdade. interessante, né, Silvia, de conexões. Mandando um abraço pro Eduardo Ultramari, né? Eu conheci o Ultramari como conselheiro do Internacional e eu repórter, lá atrás, em 98, 99, 2000, lá na década de 2000 já, na verdade. Que achava que era uma perda de tempo, às vezes. Tem que ir lá para a reunião do Conselho Deliberativo do Inter. Vou ter que ir na reunião do Conselho Deliberativo do Grêmio. Tem que ir lá fazer o prêmio GP Bento Gonçalves. Era o repórter que fazia de tudo. E eu não sabia disso, mas cada um desses lugares que eu ia, eu conhecia novas pessoas, faziam novas conexões. Eu me lembro que quando a minha parceria começa com o Shopping Total, ainda em 2016, 15, 16, Com a Jovem Pan. foi com a Jovem Pan. Eu me lembro que nós estávamos vendo, né, lugares para receber a Jovem Pan e lembrei mas um pouquinho, tem o Ultramari no Shopping Total. Eu liguei e imediatamente o próprio Ultramari falou comigo. Sim. Daí falei para ele a ideia, ele, não, Fabiano, onde é que tu tá? Eu estava no outro shopping, que estava visitando, ele, quanto tempo demora até aqui? Eu, não, 20 minutos, meia hora, então vem que tá fechado, é só escolher. Boa, E viu. nós fizemos uma baita numa ação aqui na época, né, muito grande. Como hoje o Poa tá ali, até hoje, obviamente, crescendo aos pouquinhos, se solidificando no mercado, mas vão para 5 anos, né, de programação, né, me dá muito orgulho olhar para trás e ver que a gente passou perrengue e tal, não foi fácil, shopping vazio na época da enchente, na época da pandemia, as lojas, né, o movimento era pequeno, mas a gente não desistiu e estamos aí. Coisa Estamos boa. aí, coisa boa. Fabiano, o programa 60 minutos é teu, mas a gente já tá 60 minutos aqui, Tá bom. né? Já tô aqui com o pessoal dizendo já tem 90 minutos e contigo dá pra ficar horas e horas, porque realmente é muito bom conversar contigo. Obrigado, Silvinha. E vamos tocar nossos projetos e é muito bom te ter aqui, Fabiano. Obrigado pelo convite. Eu ficava olhando, uma hora a Silvia vai me convidar para estar lá para conversar com ela. E estou aqui, muito feliz de estar contigo. Agradecer a toda a tua equipe, teu time que está aqui também. Obrigado a todos. E conte comigo sempre, né, Silvia? Eu tenho certeza que nós vamos ainda trilhar muitos caminhos juntos e criar muito mais coisas. E só agradecer a ti, ao Shopping Total, ao Eduardo Ultramari, a todo o time, ao Gilson, enfim, a todos que fazem parte do teu time, a Catiúcia, a todos que trabalham, os que eu não estou mencionando aqui, mas que são pessoas que fazem a diferença, aos nossos lojistas aqui. O Shopping Total, eu costumo dizer, é um shopping que ele é democrático, porque ele reúne tudo, desde o médico, desde o empresário muito bem sucedido, aquele que está começando, mas são pessoas que estão aqui para buscar o melhor e o Shopping Total tem isso. Na loucura ou não na loucura total, sempre tem. Na nossa loucura sempre. E na nossa loucura sempre. Obrigado, Silvinha. Obrigada, Fabiano. Deus abençoe. Obrigado. Então, acompanhe o Fabiano Brasil no Pô Streaming, que é muito legal, sempre tem programas e novidades super ricas.
também o Totalks, agora com a Cor Seguradora, e o Shopping Total sempre, tá bem? Então curtam, compartilhem, comentem, deem sugestões. Valeu!